A aula de hoje é sobre Content Distribution Networks, ou CDNs. E essa aula, ela complementa aspectos que nós discutimos nas aulas passadas sobre Multimedia Networking. E CDNs é certamente uma das razões pelas quais streaming de vídeo, em particular streaming stored vídeo, se tornou tão popular nos últimos anos. Essa popularização se deve certamente ao fato de tu ter técnicas disponíveis para fazer a codificação de vídeos em diferentes formatos, em diferentes bitrates, que sejam mais apropriadas para certos tipos de rede. A gente viu também que a questão da bufferização é muito importante, e se tu utilizar um buffer de uma forma adequada, tu consegue amortizar variações na taxa de transmissão da rede. E a terceira razão para a popularização de streaming stored vídeo é certamente CDNs. Essa é a estrutura da aula de hoje. A gente vai começar com uma breve introdução. Eu vou recapitular alguns aspectos sobre vídeo em multimídia e também Dash, que foram vistos nas últimas aulas. E depois a gente fala brevemente sobre alguns conceitos relacionados a CDNs, a operação de CDN e um estudo de caso sobre o Netflix. Bom, então, pesquisas recentes mostram que streaming stored vídeo, ela tem proporcionalmente a maior parte do tráfego da internet. Então, se tu pegar, por exemplo, só estimativas em relação ao Netflix e ao YouTube, eles representam, respectivamente, 37% e 16% do tráfego residencial em ISPs. Isso são nos Estados Unidos. E esses valores aqui são de 2015. Então, certamente já estão defasados. Mas várias pesquisas na internet mostram que vídeo streaming representa a grande parcela de tráfego hoje na internet. Quando a gente fala de YouTube, a gente tem em termos de 1 bilhão de usuários, e Netflix em termos de 75 milhões de usuários. Novamente, são valores de 2015, então eles certamente estão defasados, e esses valores possivelmente são maiores hoje em dia. E tu tem alguns desafios para conseguir dar suporte a esse tipo de tráfego. Então, como que eu consigo escalar para esses números aí, que a gente chega na ordem de 1 bilhão de usuários? Certamente, uma empresa como YouTube, Netflix, utilizar só um único mega video server simplesmente não escalaria. Tá? Simplesmente não conseguiria dar conta. A gente vai falar hoje sobre por que isso não funcionaria. Mas, em particular, se eu exigisse que todos os clientes espalhados no globo acessassem esse único grande servidor, talvez até fosse fácil de gerenciar esse servidor, mas simplesmente essa solução não funcionaria. E um outro ponto é a questão da heterogeneidade, né? Então, tem usuários com diferentes capacidades, né? Diferentes qualidade de banda, diferentes dispositivos nos quais eles acessam os vídeos, e eu tenho que dar suporte a essas variadas formas de acesso. Então, a gente vai ver que a solução encontrada por diversos provedores de vídeo, como YouTube, Netflix, Hulu e outros, é eu utilizar um serviço, uma infraestrutura de camadas de aplicação distribuída para dar suporte a esse tipo de distribuição de conteúdo. Né? Essa é a ideia de CDN. Né? CDN é a ideia de eu ter servidores espalhados pelo mundo e esses clusters de servidores, eles vão ficar fisicamente próximos a usuários. Né? Então, eu vou ter usuários que vão estar mais próximos desses servidores de conteúdo. E o conteúdo pré-gravado, stored, né, stored vídeo, principalmente, que eu teria em YouTube, Netflix, esse conteúdo ele é distribuído nesses servidores e ele permite que usuários eles acessem o conteúdo do servidor que estiver mais perto dele. Ao invés de os usuários terem que ir para a origem, para a fonte original do vídeo, do seriado que eles querem assistir, eles vão acessar o servidor que estiver mais próximo deles. E fazendo com que o conteúdo esteja mais próximo do usuário, eu trago várias vantagens
para o Streaming Stored Video. A gente viu nas últimas aulas que a ideia de bufferização no cliente ela é boa, porque ela consegue amortizar pequenas quedas na taxa de transmissão média que tu recebe, na qual tu está recebendo o vídeo. O ponto é, se eu tiver usuários muito mais próximos do vídeo que eles estão consumindo, a chance deles sofrerem um longo delay ou variações desse delay, ela também fica mais reduzida. Então, se o usuário tivesse que acessar esse único mega servidor em alguma localidade do mundo, certamente eles estariam sujeitos a longos delays e maior variação do delay. A variação do delay a gente viu que se chama jitter. Agora, se os usuários puderem acessar cópias desse conteúdo que estiverem mais próximos deles, tu consegue amenizar e aliviar um pouco desses problemas relacionados a delay e jitter. Então, a gente vai ver que a solução para isso, então, é uma CDN, é a ideia de CDN, é um serviço. Então, assim, a gente vai ver que a CDN ela pode ser algo privado de uma empresa ou pode ser um serviço contratado. Existem várias, a Akamai certamente é a principal delas, que é um serviço implementado na camada de aplicação. Tá? Bom, antes da gente falar de CDN propriamente dita, uma breve recapitulação sobre a questão de multimídia vídeo que a gente discutiu nas últimas aulas. Eu já falei sobre isso, então vou ser extremamente sucinto, mas a gente viu que um vídeo é uma sequência de imagens que é mostrado numa taxa constante, por exemplo, 24 frames por segundo, 30 frames por segundo e por aí vai. E uma imagem codificada, ela é representada por uma sequência de pixels, uma rede de pixels, onde cada pixel é um conjunto de bits que representa tanto a luminosidade quanto a cor, e isso forma, então, um ponto na imagem. A gente também viu nas últimas aulas que o vídeo ele pode explorar redundância para ser comprimido, ser reduzido, ser comprimido em diferentes taxas. A gente falou da redundância dentro de uma imagem e da redundância entre imagens. Então, a redundância dentro de imagem ela é chamada de spatial coding. Então, por exemplo, se eu tivesse vários pixels que são todos iguais, ao invés de eu enviar bits representando cada um desses pixels individualmente, eu poderia mandar uma única representação dessa cor roxa e dizer que ela tem que ser repetida N vezes. Né? Então, essa é a redundância dentro de uma imagem. E a redundância entre imagens é se entre um quadro e outro a diferença for mínima, por exemplo, se a pessoa correndo, a gente pode ver que a diferença é mínima entre as duas, então a redundância temporal seria eu mandar só a diferença entre um quadro e outro. Em vez de repetir todos os pixels desse quadro e repetir eles aqui de novo, eu mandaria só a diferença entre um pixel e outro. Então a gente viu que existem técnicas de compressão de vídeo que permitem, então, que tu consiga ter bitrates bastante reduzidas. Então, tu pode ter bitrates que vão na faixa dos 100 kbps até 3 megabits por segundo. Se a gente estiver falando em vídeo 4K, possivelmente chega a 10 megabits por segundo. E a ideia é que com essas diferentes codificações, eu posso escolher aquela que é mais apropriada para o usuário. Lembrando que para o usuário é importante que ele tenha continuidade do playout e que ele não tenha congelamentos ou partes trancadas do vídeo. Então, é importante para que o cliente tenha o continuous playout, o playout contínuo, que a taxa média de transmissão seja maior do que aquela que o cliente está tocando o vídeo, da bitrate do vídeo que tu está consumindo. Então, a tua taxa média de transmissão na rede precisa ser pelo menos igual àquela taxa que tu está consumindo o vídeo. E a ideia é que a gente viu que com o uso de buffers, tu consegue tolerar pequenas quedas na taxa de transmissão, mas que, utilizando o buffer para amortizar essas pequenas quedas, tu consegue manter uma taxa constante para o usuário. E um outro ponto também, então estou sendo realmente extremamente sucinto aqui, mas um outro ponto que a gente viu é que o cliente ele pode utilizar diferentes versões do vídeo apropriadas, então, para sua
para sua capacidade de banda, né? Para a banda que o cliente tem disponível, diferentes qualidades. Então, isso traz para a forma como esse streaming é feito na rede. Então, tipicamente se usa HTTP para fazer esse streaming de vídeo. Em HTTP streaming simples, o vídeo ele é codificado, armazenado no servidor, e o cliente faz requisições HTTP para obter esse vídeo. Então, o cliente estabelece uma conexão TCP, e sobre essa conexão TCP, ele troca mensagens HTTP para obter esse vídeo do servidor. E a ideia é que esse vídeo, então, ele é enviado do servidor para o cliente. Os dados eles vão ser mantidos num buffer de aplicação do cliente. A aplicação, o player do cliente, vai consumindo esses dados do buffer e vai mostrando na tela. Obviamente, se o buffer fica vazio, a aplicação não vai ter o que consumir, então ela vai congelar. Então, é aquela rodinha que a gente vê, às vezes, no Netflix congelada. Então, isso acontece se a qualidade for muito ruim e o buffer esvaziar. Mas a ideia é que a aplicação, se esse buffer for bem gerenciado, a aplicação sempre vai ter quadros, vai ter bytes para puxar do buffer de aplicação e apresentar na tela para o cliente. Então, isso tende a funcionar. Uma desvantagem dessa estratégia simples que eu mencionei é que todos os clientes estariam sujeitos a usar a mesma codificação e essa codificação não seria adaptável. Se eu simplesmente tivesse um vídeo que eu acesso via HTTP e todos os clientes acessam o mesmo vídeo, eu não ia ter isso adaptável à qualidade da conexão do cliente. Então, isso levou ao desenvolvimento de Dash. Então, Dash significa Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. E a ideia é que o cliente, o servidor, ele codifica o vídeo, o mesmo vídeo, em diferentes bitrates. E o servidor, ele disponibiliza um arquivo de manifesto com as URLs das diferentes codificações do vídeo para diferentes chunks, pedaços do vídeo. Por exemplo, tipicamente a gente fala de chunks de 4 segundos, por exemplo. E essas várias versões, esses vários chunks e os arquivos de manifesto são armazenados, então, no servidor, tá? Onde tu pode ter chunks codificados em diferentes taxas. Então, tu pode ter um chunk codificado em 100 kbps, em 3 megabits ou em 10 megabits por segundo. Tá? E a ideia é que o cliente, ele pode, com base na qualidade da sua conexão, o cliente ele pode requisitar chunks de qualidades diferentes. Então, periodicamente, o cliente mede a qualidade da sua rede entre o servidor e o cliente, e ele utiliza um algoritmo para determinar qual é a qualidade do próximo chunk que tu precisa. E essa ideia de Dash, embora ela exija que o servidor mantenha várias cópias do mesmo vídeo, codificados em diferentes bitrates, ela permite uma adaptação muito maior. Ela permite uma adaptação no sentido de que diferentes clientes com diferentes qualidades de bandwidth, eles vão requisitar diferentes versões. Então, certamente um cliente com uma conexão ruim vai estar solicitando os chunks com uma bitrate menor, e um cliente com uma conexão boa vai estar solicitando os chunks com uma maior bitrate. Então, ele proporciona essa adaptação a diferentes clientes, mas também para um mesmo cliente, o Dash permite que esse cliente, se ele estiver, por exemplo, acessando o vídeo via um dispositivo móvel e a qualidade ficar muito ruim temporariamente, o player do cliente vai começar a requisitar chunks, né? Assim, no momento que o buffer do cliente começar a diminuir e ficar cada vez menor, para que o cliente não fique sem quadros para mostrar, o player do cliente vai começar a requisitar chunks de menor qualidade. Então, ele provê uma adaptação para o próprio cliente também. Eu dei o exemplo aqui, acontece quando a gente está assistindo vídeos no dispositivo móvel,
mas às vezes, até assistindo Netflix em casa, eu percebo que se a minha qualidade da minha rede ela diminui muito, eu começo a ter uma imagem onde eu estou vendo chunks com uma bitrate menor. Claramente eu percebo isso na TV, onde eu estou vendo chunks com uma bitrate menor. Isso é porque, para me proporcionar a melhor experiência, ao invés de simplesmente congelar a reprodução do meu vídeo, é mais aceitável eu ver partes do vídeo em menor qualidade. Então, esse é o princípio de Dash, que a gente discutiu numa das aulas passadas. E tudo isso é complementado pela ideia que a gente vai discutir agora, que é a ideia de CDN. Então, eu já sei que eu preciso ter o conteúdo, eu já sei que eu preciso ter esse conteúdo codificado em múltiplas versões, né, para que eu possa usar Dash. E o ponto é, como que eu faço para fazer o streaming desse conteúdo para centenas de milhares, talvez, a gente estava falando de bilhões de usuários, como é que eu posso fazer isso para um número muito grande de usuários? Então, para uma empresa de vídeo, uma empresa de internet vídeo como Netflix, YouTube, a forma mais simples possivelmente seria ter um único servidor, um único data center, um único servidor, onde todos esses vídeos são armazenados. Possivelmente seria a forma mais simples de gerenciar e de fazer manutenção. O problema é que isso me traz uma série de problemas. Tá? Se eu tivesse um único servidor, um único data center, por onde todos os vídeos saem e são distribuídos para os clientes espalhados pelo mundo, eu tenho uma série de shortcomings, de problemas. Então, o primeiro deles, obviamente, é o single point of failure, né? Então, se aquele único mega servidor falhar, ou o link para acessar aquele mega servidor falhar, eu vou deixar, então, meus clientes simplesmente sem conteúdo para consumir, e isso é simplesmente não aceitável, né, para uma empresa de escala global. Uma outra desvantagem de ter um único mega servidor em algum ponto do mundo é que eu vou ter clientes certamente que vão estar próximos desse mega servidor, mas eu vou ter um grande número de clientes que vão estar longe desse mega servidor. Isso quer dizer que, para que eles consigam fazer o streaming de vídeo desse mega servidor, o tráfego vai certamente ter que passar por muitos links e muitos ISPs e possivelmente muitos continentes. E isso pode levar a situações onde tu pode sofrer com congestionamento e também com longos delays entre esse mega servidor e alguns clientes. Por exemplo, se o meu mega servidor estiver em Nova York e o meu cliente estiver em Nova York, isso não vai ser um problema, porque ele vai estar próximo. Mas se o mega servidor estiver em Nova York e o cliente estiver em Porto Alegre, daí sim, daí tu pode estar mais sujeito a congestionamento e longos delays. E a gente sabe pelas últimas aulas que para que o vídeo streaming funcione, eu preciso que o throughput da minha rede ele seja pelo menos a taxa na qual eu preciso receber o vídeo, ele precisa ser pelo menos igual ou maior que a taxa do bitrate na qual o vídeo foi codificado. Se eu tiver uma taxa de transmissão do vídeo que é menor do que aquela com a qual o vídeo vai ser reproduzido, o meu buffer vai sofrer starvation e o cliente vai ter congelamentos na tela. Então, quanto mais longe o cliente estiver desse mega servidor, certamente ele estaria mais sujeito a delays e possivelmente jitter também, e o impacto seria maior devido a esse longo caminho entre o servidor e o cliente. Então, a chance de problemas na reprodução seria mais alta. E, obviamente, o último problema é que múltiplas cópias do mesmo conteúdo seriam enviadas pelos mesmos links. Por exemplo, se eu tenho esse mega servidor que está funcionando, por exemplo, em Nova York, e tem um seriado que é muito popular numa determinada localidade, por exemplo, um seriado que é super popular em Porto Alegre, esse mesmo conteúdo seria transmitido várias vezes do mega servidor para Porto Alegre, desperdiçando banda de rede,
e possivelmente impondo gastos, porque tu geralmente precisa pagar para o teu provider, a ISP, para trafegar esses dados. Então, seria um desperdício de rede ter essas múltiplas cópias sendo enviadas para cada cliente do mega servidor para alguma localidade. Então, para resumir esse slide, essa solução simplesmente não escala, não é uma solução aceitável. Então, a segunda opção para atingir para endereçar esses problemas que a gente falou e conseguir distribuir o meu conteúdo para milhares de usuários simultaneamente, é usar, então, uma estratégia que as empresas de distribuição de vídeo têm empregado, que é tanto Netflix como eu te mencionei no YouTube, né? Mas o Google é o dono do YouTube, né? Então, mas que o Google e Netflix têm utilizado, que é a ideia de CDN, tá? Que é eu ter servidores espalhados ao redor do globo em localizações geograficamente dispersas, né? Esses servidores eles formam clusters ou data centers espalhados ao redor do mundo. Esses servidores eles armazenam cópias de conteúdos, geralmente conteúdos populares, e as requisições dos clientes são direcionadas para diferentes servidores de forma que o cliente possa ter uma melhor qualidade de uma qualidade de experiência, tá? Para que o cliente possa ter uma melhor experiência no acesso ao conteúdo. Essas CDNs, a ideia de CDN, ela pode ser tanto privada como de terceiro, então algumas empresas optam por ter as suas próprias CDNs. Então, eu mencionei o YouTube antes, o Google, ele mantém a sua própria CDN para distribuir vídeos do YouTube. Tá? Outras empresas, elas optam por contratar terceiros para que forneçam o serviço de CDN. Então, a gente vai falar brevemente sobre isso, mas tem algumas companhias especializadas em fornecer um serviço de CDN, como, por exemplo, a Akamai ou a Limelight, que possibilita que tu contrate esse tipo de serviço. Um outro ponto que eu queria mencionar é a estratégia em como esse conteúdo vai ser disponibilizado. E geralmente tu tem duas formas para fazer isso. Tu tem uma abordagem que se chama Enter Deep e uma outra abordagem que se chama Bring Home. São abordagens bastante distintas, mas elas se referem a onde tu vai localizar, onde tu vai posicionar os servidores da tua CDN. Então, a ideia do Enter Deep é entrar fundo na rede de acesso. Tá? Então, é colocar os servidores da CDN na rede de acesso dos próprios ISPs. Isso geralmente é feito em parceria com os ISPs, onde a empresa vai lá e instala servidores dentro da própria rede de acesso dos ISPs. E isso torna essas CDNs, esses servidores, muito próximos dos usuários. Tá? Muito próximo dos usuários. E a vantagem disso é que o usuário ele vai ter melhorias sensíveis em termos de throughput e de delay. Porque o conteúdo que ele deseja, em muitos casos, vai estar disponibilizado na própria rede de acesso dele. Tá? E vai reduzir, consequentemente, o número de links pelo qual ele tem que ele teria que utilizar para chegar no conteúdo, porque ele já vai estar muito próximo do usuário final. Tá? Essa abordagem Enter Deep ela é utilizada pela Akamai. Tá? Então, a gente fala brevemente sobre ela em seguida, mas há algum tempo atrás se estimava, então, 1.700 localizações, né, dentro de ISPs para prover esse conteúdo mais próximo para os usuários. A alternativa é a abordagem Bring Home, que é a ideia de Bring Home é trazer o ISP para um ponto mais próximo da CDN. Então, aqui a ideia é ter um número menor de clusters, né, algumas dezenas de clusters, só que esses clusters, eles são localizados em points of presence, POPs, próximo da rede de acesso, não dentro da rede de acesso, mas próximo da rede de acesso.
Então, um ponto muito interessante para fazer essas conexões são nos IXPs que a gente falou há algumas aulas atrás, os Internet Exchange Points. Nós falamos sobre isso nessa disciplina há algum tempo atrás. Então, eu conectar as redes de acesso, os ISPs, conectá-las aos CDNs, aos clusters de CDN, num IXP. Então, eu consigo fazer isso com um número menor de clusters, né? Porque eu não estou mais entrando dentro das redes de acesso dos provedores, mas eu estou trazendo e conectando os provedores às CDNs através do IXP. Então, eu preciso de menos pontos de conexão. E a grande vantagem dessa abordagem do Bring Home é que ele facilita muito a gerência e a manutenção dessa distribuição de conteúdo. Porque eu preciso ter agora menos servidores espalhados e eu posso gerenciar eles de uma forma mais coesa, num número menor de XPs. A desvantagem é que ela não é tão boa para o usuário final, porque o conteúdo não vai estar tão perto do usuário final como eu teria com a estratégia Enter Deep. Então, com o Enter Deep, o conteúdo está mais perto do usuário e possivelmente vai dar um delay menor para o usuário acessar o conteúdo. Aqui é um meio termo, tu não está tão próximo do usuário como no Enter Deep, mas tu ainda está próximo porque tu posiciona os clusters de CDN no IXP, mas tu facilita muito a questão da manutenção. Certamente tem outros pontos que precisam ser mencionados aqui, mas que também dependem muito da estratégia de negócios da empresa que está utilizando o CDN, mas como que acontece a replicação de conteúdo nesses clusters da CDN? Então, em muitos casos, tu pode ter a situação de determinados vídeos, um seriado, por exemplo, ele é muito mais popular em algumas regiões do que outras. Então, não existe por que eu replicar todo o conteúdo do Netflix em todas as CDNs possíveis. Desculpa, em todos os servidores possíveis daquela CDN. Porque talvez eu tenha seriados, filmes que só são populares em certas regiões geográficas do planeta. Então, eu tenho esse trade-off de o que eu vou replicar e em quais lugares. Então, muitas CDNs, elas decidem não fazer um push automático de todo o conteúdo, mas ao invés disso, usar uma estratégia pool, onde se o cliente quer acessar algum conteúdo e esse conteúdo ele não está armazenado próximo dele, esse conteúdo ele se torna, uma cópia ele vai ser armazenada próximo do cliente, como se fosse uma cache, e esse cluster daí que agora disponibiliza o conteúdo, ele vai poder atender requisições futuras de clientes que quiserem o mesmo conteúdo. E, eventualmente, se essa cache, porque é um espaço finito, né, que esse servidor tem, se ela se tornar cheia, tu pode ter, então, algoritmos que decidem trazer um outro conteúdo que está se tornando mais popular e substituir esse. Mas essa seria, então, um trade-off de o que eu vou escolher manter na cache e se eu vou utilizar, então, um push strategy ou um pull strategy. Tá? E a ideia do pull, então, é quando o cliente quer acessar, ele pode trazer isso para a CDN e isso vai beneficiar outros clientes geograficamente próximos dele. Então, essa é a ideia. Se a gente olhar o site dessas empresas, tá? Eu mencionei a Akamai, que utiliza prioritariamente o Enter Deep, e Limelight, que utiliza prioritariamente o Bring Home. Se a gente olhar os websites, tem, não vou dizer bastante, mas tem alguma informação disponível, tá? Afinal de contas, são empresas vendendo um serviço, então nem tudo a gente consegue encontrar online, tá? Então, na verdade, informações técnicas dessas empresas às vezes são difíceis de serem encontradas. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no site da Akamai, por exemplo, para ter uma ideia.
Procurando na internet, eu consegui descobrir que no ano passado se estimava que eles tinham em torno de 250 mil servidores espalhados pelo mundo. Isso era de 2019, esses dados. Certamente hoje já é maior. Então, procurando, assim, às vezes a gente consegue encontrar esse tipo de informação. E uma outra estimativa é de que aproximadamente 30% de todo o tráfego da internet passa pelas CDNs da Akamai, tá? O que é realmente impressionante, a quantidade de tráfego que passa por esse serviço de distribuição de conteúdo. Algo interessante do site da Akamai também é essa espécie desse observatório que eles mantêm. Então, devido à larga escala de abrangência, né, de capilaridade que a Akamai tem, então, como eu mencionei, 30% de todo o tráfego da internet passa pela Akamai, eles conseguem, então, pegar estatísticas bem interessantes assim, sobre o uso da internet, né, como um todo. Então, aqui a gente tem algumas métricas, como, por exemplo, 66 milhões de páginas vistas a cada minuto, ou um streaming de 3,74 terabits por segundo. Então, são números bastante impressionantes. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nessa empresa, até para conhecer um pouquinho mais. Isso é um serviço que pode ser contratado, então, e um serviço de CDN. A outra empresa que eu mencionei é a Limelight, né, que também é uma empresa com o objetivo de fornecer CDNs. A estratégia da Limelight, como a gente viu, é, ao invés de ter aquela capilaridade de entrar na rede de acesso dos ISPs, a proposta da Limelight é fazer as conexões com os ISPs em IXPs, Internet Exchange Points. Então, com aquela ideia de que tu talvez não consiga ter a redução de delay tão boa quanto teria com a estratégia Enter Deep, mas tu tem vantagens em termos de gerenciamento e de manutenção. Então, são empresas interessantes, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesses websites. Tá? Então, deixei aqui a Akamai, deixei a Limelight, e a gente volta agora para os slides. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a operação de CDNs, então, como é que funciona. Eu estou mostrando um exemplo aqui onde eu tenho um usuário que quer acessar Netflix. O Netflix, ele espalha o conteúdo por clusters de servidores espalhados pelo mundo, né, globalmente. Nesse caso, é um seriado chamado Mad Men, que está sendo disponibilizado. E eu tenho um cliente que, enfim, coincidentemente, ele quer assistir esse seriado. Então, ele vai requisitar esse conteúdo ao Netflix, e existem algumas questões que eu preciso lidar aqui. Primeiro, eu preciso determinar qual é o cluster de servidores mais apropriado para atender a requisição daquele cliente, e eu preciso direcionar aquele cliente para que ele acesse o dado daquele cluster. Então, o cliente, quando ele faz uma requisição, eu preciso ter essa decisão. Qual é o cluster mais apropriado e como que o cliente vai acessar aquele cluster. E tem as questões também, o que pode acontecer naturalmente durante essa transmissão, é o cluster que era mais apropriado no momento, talvez ele não seja mais apropriado devido a questões como congestionamento. Então, eu preciso adaptar essa questão para que o cliente continue tendo uma boa experiência, mesmo que aconteça algum congestionamento em parte da rede. Então, tem uma série de questões que eu preciso lidar aqui, que é interceptar a requisição do cliente, redirecionar a requisição do cliente para o cluster mais apropriado e determinar qual é o cluster mais apropriado. Então, que métrica que eu vou utilizar para escolher um cluster e não outro. Tá? E as possíveis adaptações em termos de sobrecarga e congestionamento. E a ideia é que muitos desses sistemas baseados em CDN, eles utilizam algo chamado DNS Redirect, redirecionamento de DNS,
para que eu consiga, então, enviar o cliente para o cluster mais apropriado. Então, aqui tem um exemplo de operação de uma CDN. Ele vai mostrar como que um usuário, Bob, no caso, ele acessa um site chamado netcinema.com, que seria, então, um distribuidor de... uma empresa que fornece vídeo pela internet, seria, sei lá, similar ao Netflix. E essa empresa, ela contrata um serviço de terceiro de CDN chamado King CDN. Então, eu tenho duas empresas, eu tenho o usuário Bob, e eu tenho uma empresa NetCinema, que ela seria o equivalente ao Netflix, e eu tenho uma King CDN, que ela, então, administra uma CDN similar a uma Akamai, por exemplo. E nesse exemplo, nesse sistema, eu vou mostrar o que muitas CDNs fazem, que é utilizar o DNS para interceptar e redirecionar requisições de um cliente. Tá? Mostrando esse exemplo. O que acontece, então, é o Bob, ele tenta acessar o site dessa empresa de vídeo e ele escolhe um determinado conteúdo, determinado vídeo. E o que acontece, então, é que ele recebe um URL para esse vídeo. A gente assume que é similar, agora vou usar como exemplo o Netflix, tem um catálogo ali do Netflix, com uma série de seriados e filmes, ele escolheu um deles e ele recebe, então, a URL para aquele vídeo específico. Então, esse trecho da URL aqui representa um vídeo específico que ele quer acessar. Quando o usuário clicar nesse link, né, e obter, ele vai ser direcionado, então, ele vai tentar resolver esse nome, cuja URL sumiu aqui o que eu tinha antes, mas é a mesma URL que eu tinha antes, tá? Essa que termina com B23V. Então, ele tenta resolver essa URL usando o seu local DNS, e para isso, tu vai ter que contactar o Authoritative DNS do NetCinema, para ele tentar te dar a resolução para esse endereço. Então, o que acontece no passo 3 é, tu contacta o Authoritative DNS, só que ao invés de ele te dar o endereço IP diretamente de quem está servindo aquele conteúdo, ele te devolve uma outra URL. E, nesse caso, é uma URL para King CDN, que é a empresa que fornece o conteúdo. Então, essa tentativa de resolver o nome da URL com a qual que representava o filme que o Bob queria assistir, ela, na verdade, ela é respondida com a URL de um servidor da CDN. E o que acontece, então, no próximo passo é que o local DNS do Bob vai tentar contactar, então, o Authoritative DNS da King CDN para resolver essa URL. E o que acontece aqui é, além de resolver a URL, o que acontece aqui é que essa CDN vai dizer para o Bob qual IP address vai ter o vídeo que ele quer assistir. Então, aqui tem muito da inteligência da CDN. Aqui que vai ter uma escolha, por exemplo, qual que seria, assumindo aqui que essa King CDN aqui, ela só tinha um host, um servidor, mas assumindo que ela tem vários servidores, possivelmente espalhados geograficamente pelo mundo. Ela vai decidir qual é o servidor, qual o endereço IP do servidor que vai ser mais apropriado para o Bob. Mais apropriado ou melhor para o Bob depende. Eu deixei entre aspas aqui. Mas isso é parte do algoritmo da CDN. É escolher o que seria o melhor servidor para o Bob. Mas, assumindo que essa escolha foi feita, a gente vai falar sobre isso depois, mas assumindo que essa escolha foi feita, o passo 5 retorna para o Bob o IP address de um servidor que tem esse vídeo dentro da King CDN. E agora, por fim, o último passo é o Bob acessar diretamente esse servidor, então usando HTTP e possivelmente Dash,
para obter o conteúdo que ele quer diretamente desse servidor, que foi escolhido pela CDN como sendo o servidor mais apropriado. Certamente eu deixei várias lacunas nessa explicação e eu acho que a principal delas é qual é a estratégia para escolher o melhor servidor aqui da CDN. Então, esse é um problema chamado de Cluster Selection Strategy, que é um mecanismo para dinamicamente escolher o melhor servidor dentro da CDN para aquele cliente. Então, a ideia é que quando a CDN ela aprendeu, ela descobriu qual era o endereço IP do local DNS do Bob, a CDN poderia usar essa informação para escolher o melhor cluster ou o melhor servidor para servir o Bob. Então, uma estratégia seria usar, então, esse endereço IP associado ao Bob para que do DNS do Bob, para que o Bob seja direcionado para um cluster mais próximo dele. Isso certamente é um algoritmo proprietário, isso não está disponível, a gente não saberia informar precisamente como é que o Netflix faz, por exemplo, ou como é que o YouTube faz. Mas as duas grandes abordagens que teria seria utilizar uma abordagem onde eu vou escolher o possível servidor CDN mais geograficamente perto do cliente, ou então utilizar medições em tempo real para escolher o melhor, não somente o mais perto, mas o melhor para um determinado momento. Quando a gente fala de geograficamente perto do cliente, é fazer com que esse algoritmo da CDN escolha o cluster que tiver a menor distância em termos de quilômetros do servidor do local DNS do Bob. Então, eu vou tentar escolher algum servidor que esteja, tentar minimizar a distância em quilômetros do local DNS do Bob. Isso pode ou não funcionar. Tá? Então, em situações onde isso poderia não funcionar, por exemplo, é se o Bob, ao invés de estar usando o local DNS que por exemplo, o provedor de internet a cabo dele forneceu, o Bob utiliza, por exemplo, o DNS do Google, que seria um serviço de DNS que pode utilizar do próprio Google. Então, nesse caso, essa estimativa da distância do servidor do cluster aqui da CDN para o DNS do Bob poderia, então, não funcionar. Essa estratégia simples. Eu posso ter outras situações onde talvez a distância geográfica em termos de quilômetros não seja a menor distância em termos de hops. Né? Então, dependendo da topologia da rede, talvez não seja exatamente aquele com a menor distância geográfica seja aquele servidor com o menor número de hops na topologia. Então, tem algumas questões que poderiam influenciar nessa escolha quando tu escolhe simplesmente aquele servidor mais geograficamente próximo do Bob. A outra estratégia seria executar medições em tempo real. Por exemplo, o Bob poderia receber um conjunto de servidores e fazer medições em tempo real para alguns clusters diferentes da CDN. E dinamicamente escolher o servidor da CDN mais apropriado naquele instante de tempo. Então, o Bob poderia fazer... ele sabe que ele ganha um subconjunto de servidores que oferecem aquele conteúdo, e o Bob, então, o player do Bob poderia fazer pings automáticos para um subconjunto desses servidores, para que a cada instante de tempo ele garanta que ele está usando aquele com a melhor qualidade da rede, tá? Com menor delay e no caminho menos congestionado, por exemplo. Tá? Mas essa seria a visão geral da operação da CDN no caso geral. Tá? E a gente pode falar brevemente aqui sobre como o Netflix faz, né? Novamente, nem toda essa informação aqui é fácil de encontrar, né? Então muitos detalhes eles não são públicos, mas o Netflix é certamente uma das principais empresas que fornecem streaming stored video e tem estudos que investigam o funcionamento dele. Então existem dois principais componentes do Netflix. Tá? O Netflix ele utiliza a cloud da Amazon.
Então, o Netflix roda na AWS. E tu tem também uma infraestrutura de CDN que o Netflix possui. Essa infraestrutura de CDN, ela costumava ser uma infraestrutura de terceiros no início, né? O Netflix tem muitos anos já. Ela costumava ser de terceiros, mas hoje é uma infraestrutura própria do Netflix. Então, eles utilizam hoje uma infraestrutura privada só deles. E esses são os dois principais componentes do Netflix, então, a Amazon Cloud e a CDN. Todo o website e os servidores de back-end funcionam na Amazon Cloud, tá? E daí tu tem funções lá, como, por exemplo, registro de usuários, login de usuários, catalogação de filmes, né, browsing de filmes, tudo isso acontece na Amazon Cloud. Sistemas de recomendação, né, você assistiu esse, então talvez você goste de assistir esse. Então, todos esses sistemas, eles rodam na Amazon Cloud. Tá? Além disso, a Amazon Cloud, ela tem outras funções, como, por exemplo, o termo utilizado quando tu insere um conteúdo na CDN se chama Content Ingestion. Tu coloca o conteúdo dentro. Então, é através da Amazon Cloud que tu faz Content Ingestion. Tu recebe uma cópia do conteúdo, do vídeo, do seriado, do estúdio, e tu processa ela e coloca dentro da cloud, dentro da CDN. Tá? Então, tu guarda essa cópia para processamento aqui na cloud. Além de guardar a cópia, tu faz o processamento propriamente dito, porque essa cópia que tu recebeu, tu certamente vai precisar codificar ela, possivelmente para diferentes formatos, porque tu tem players que são baseados que rodam no telefone, ou que rodam no desktop, ou que rodam no console do videogame. Então, tu tem diferentes players que precisam de diferentes formatos, mas também tu processa as diferentes codificações em termos de bitrates, né? Então, tu codifica o mesmo feed, o mesmo conteúdo em diferentes bitrates. Então, tudo isso é feito na própria cloud da Amazon. Tá? Então, tem informações na internet que explicam isso. Tá? E, além disso, além de fazer o content ingestion, além de fazer o content processing, tu tem também a distribuição do conteúdo, que é enviar esse conteúdo, que é enviar esse conteúdo para CDNs, para os servidores da CDN. Então, content ingestion, content processing e content distribution, para mandar para a CDN. Isso aqui, esse passo de enviar o conteúdo para a CDN, que ele está empontilhado aqui, ele não faz parte do fluxo principal. Em particular, o Netflix faz isso com conteúdo popular que ele quer distribuir, ele faz isso em momentos de off-peak. Então, em certos momentos, ele vai lá e decide propagar parte do conteúdo para os servidores da CDN. Tá? Então, ele não faz parte dessas numerações aqui. Então, isso acontece em momentos de off-peak. Tá? Algumas outras informações que a gente consegue levantar sobre esses servidores que rodam na CDN. Tá? Então, o Netflix hoje ele tem racks de servidores em mais de 50 IXPs, Internet Exchange Points, e em mais de centenas de ISPs. Então, ele faz tanto a noção do Enter Deep, porque ele consegue colocar esses hacks dentro dos ISPs, mas ele também faz a noção do Bring Home, porque ele coloca os hacks nos IXPs, nos Internet Exchange Points, para poder fazer essas conexões com múltiplos ISPs. Tá? Então, seriam dados de 2015, por aí, seriam em torno de 50 IXPs e centenas de ISPs. Tá? E em cada um desses pontos, tu tem, por exemplo, quando a gente fala de IXPs, tu certamente está falando em dezenas de servidores no próprio IXP. Tá? Quando tu está falando de servidores no ISP, bom, daí tu pode ter um número menor de servidores. Tá? Mas a ideia é que cada um desses servidores
tenha, por exemplo, algo na faixa dos 100 terabytes de dados armazenados. Então, é muita coisa para manter no catálogo. Tá? É bastante dado. Então, se tu pensar, de novo, se tu pensar nos IXPs com certamente dezenas de servidores, cada servidor com centenas de terabytes, é muito dado espalhado nessa CDN. Tá? E voltando agora aqui para o desenho, né, para o fluxo, né, então assumindo que o Bob tem uma conta no Netflix, ele acessa o catálogo do Netflix, né, esse serviço de browsing e de serviço de recomendação, tudo isso roda na Amazon Cloud. Então ele acessa o catálogo, ele seleciona algo que ele quer assistir e ele recebe da Amazon Cloud, ele recebe um arquivo de manifesto e um IP para conseguir acessar o vídeo. Tá? E o próprio algoritmo que roda aqui na cloud, ele já se encarrega de escolher qual é o servidor CDN mais apropriado por acesso àquele cliente. Então, tendo recebido o arquivo de manifesto, e voltando a mencionar que isso é importante para as questões de Dash, por exemplo, então eu preciso conhecer todas as versões e todos os bitrates do vídeo. Então, tendo o arquivo de manifesto e tendo o IP, o Bob pode ir lá e acessar, então digamos que foi esse aqui o escolhido, ele pode acessar diretamente desse servidor, usando o Dash, e obter o conteúdo diretamente dele. Nota que esse diagrama aqui de interação do Netflix, ele é mais simples do que o diagrama do slide anterior. E a ideia é essa mesmo. O Netflix, por ele ser especializado e ele ter toda uma infraestrutura própria e ser baseado em distribuição somente de vídeo, ele consegue otimizar e customizar alguns aspectos daquele slide de operação de CDN genérico que a gente viu no slide anterior, né? Em particular, ele não usa aquela noção de DNS redirect. Então, o que acontece é que o próprio serviço da cloud, rodando na cloud, pode rodar o algoritmo e decidir ela mesma qual é o melhor servidor SDN que o cliente deve acessar. Então, ela é uma simplificação daquele workflow que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, o próprio software da cloud pode dizer para o cliente qual é o melhor CDN server que ele deve acessar. Outra simplificação é que o conteúdo ele tende a ser pushed, né? Ele é empurrado para os servers de uma forma offline, né? De uma forma off-peak e offline. Né? No momento de pouco tráfego, ele é empurrado para os servidores. E certamente há algoritmos aqui para avaliar que, por exemplo, certos seriados não precisam ser propagados para alguns servidores geograficamente dispersos, porque aquele conteúdo não é popular lá, mas outros precisam ser. Então, algoritmos também decidem quando fazer isso e o que tu vai fazer o push, né? Qual conteúdo que tu vai fazer o push para os servidores. Bom, e essa é a ideia, então, geral de como o CDN funciona, em particular de como CDN no contexto do Netflix funciona. Esse é o conteúdo para a aula de hoje e eu encerro por aqui.